Boa noite, família, paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu estava falando agora à noite. Acabei o culto agora, né? Mesmo com chuva, o povo estava aqui. Deixa eu passar para vocês o que eu passei para eles. Isaías capítulo 26. Lá está escrito que Deus conservará em perfeita paz aquelas pessoas cujo propósito é firme para com Ele. É firme para com Ele, não é? Nesses anos que eu tenho de pastor, já são aí 30 anos, né? Deus me chamou em 1993. Então, se eu não estou enganado, é 30 anos. Nesses 30 anos eu já rodei muitos lugares, plantei muitas igrejas, conheci muita gente, né? Muita gente. E nesses 30 anos, o que, que eu vi? Eu vi sempre Deus honrar pessoas que têm propósito. Você vê que é bíblico. Você vê que Sansão foi envergonhado, né? Porque ele tinha um propósito com Deus e ele quebrou. Ele não podia beber bebida forte, ele bebeu. Ele não podia cortar o cabelo, ele cortou. Ele não podia tocar em coisa imunda, ele tocou, não é? é Tudo que não era para fazer, ele fez. Né? E o que era para fazer, ele não fez. Ele não conservou o propósito dele com Deus, não é? Você vê, por exemplo, o caso de Davi. Né? Davi tinha propósito com Deus. É verdade que ele pecou? É verdade. Ele errou? É verdade. Mas ele se consertou. Ele retomou o propósito. Você vê que a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. E ele firme ali no propósito. E durante os 3 meses, a casa de Obed-edom foi abençoada. Deus, ele colocou isso no meu coração. O desejo de falar com vocês acerca do propósito. Eu me lembro, eu passei numa cidade chamada Jacobina. Se você buscar no mapa aí, você vai ver que Jacobina já foi uma cidade rica, cidade do ouro, lá na Bahia, né? E eu me lembro que lá na igreja chegou uma senhora falida. Ela tinha sido vítima de macumba. Ela era uma pessoa que ela tinha muito gado, muita cabeça de gado. A macumba que fizeram contra ela fez ela perder tudo, tudo, tudo. Ela perdeu o gado, perdeu os açougues que ela tinha. Conclusão, chegou na igreja destruída. E eu lembro que ela, dando testemunho, ela disse: pastor, eu fiz um propósito com Deus. Né? O propósito do caso que ela tinha feito foi que, se Deus abençoasse ela queria ser tão abençoada a ponto do dízimo dela pagar o aluguel da igreja. E isso aconteceu. Né? Ela se levantou, Deus abençoou, ela comprou uma casa boa. Roberto Carlos esteve lá na cidade fazendo um show, se hospedou na casa dela. Deus deu ela em dobro por causa do propósito. Eu me lembro que em São Paulo, eu estava em São Paulo depois de muitos anos, foi 2010, 2011, conheci um rapaz que ele era dono de uma padaria e ele tinha um propósito com Deus, ele era dizimista fiel, aí ele vai e quebra o propósito, ele pega o dinheiro do dízimo, se envolve com pessoas erradas, começa a usar droga, ele pegou o dinheiro do dízimo para fumar maconha. Um dia ele está trabalhando na padaria, sem querer ele pega a mão dele, a mão direita, e a mão dele entra no cilindro e ele perde o movimento da mão. Aí ele fez um propósito com Deus: se o Senhor restaurar minha mão, eu vou voltar a ser dizimista e tudo mais. E ele fez um propósito. E veja, eu estou falando isso, estou usando os dois exemplos do dízimo, não é para você dar dízimo, porque não é por causa disso. É para você entender que quem tem propósito com Deus, Deus honra. Isaías 26. Deus conservará em perfeita paz quem tem propósito. Propósito de jejuar, propósito de orar, propósito de buscar, propósito de orar de madrugada. Né? Por exemplo, agora a gente está com um propósito. Qual o propósito? Vim todo domingo na igreja até o final do ano. Por quê? Porque se Deus abençoa a casa de Obed em 3 meses, Deus também vai abençoar a sua, se você tiver propósito. Nós vamos fechar essa campanha dos 3 meses na vigília da virada, dia 31. Por quê, pastor? Porque, em nome de Jesus, esse ano ele não termina sem sua vitória, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então, domingo agora, faça chuva, faça sol, não tem distância. Eu sei que tem gente aqui do grupo que mora longe pra caramba, tem gente que mora até fora aqui da região, não é? Olha, mas não importa. Se você tem propósito com Deus, já era. Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Em nome de Jesus, essa situação que você está vivendo vai mudar. Não olha para nada, não olha para ninguém.
Eu me lembro que quando eu coloquei o propósito, Deus colocou o propósito no meu coração da gente plantar a igreja. Eu lembro que a minha irmã morreu, atropelada ali na Rio Magé, né? E aí o diabo veio, né, na minha mente com vários pensamentos. Pô, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Se você serve a Deus, Deus teria que proteger tua irmã, Deus teria que ter livrado. Sabe o que eu falei pro diabo? Eu falei, ó, diabo, isso aí não vai fazer com que eu quebre o propósito que Deus colocou no meu coração. Nada vai me parar. Eu lembrei de Neemias capítulo 6, versículo 3, quando Neemias colocou o propósito no coração de reconstruir Jerusalém. Veio Sanbalat, Tobias e Gesem para dizer, você não vai conseguir. Mas Neemias respondeu, eu não tenho tempo para desviar, eu não tenho tempo para me distrair, porque eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Quer dizer, Neemias era um homem de propósito, por isso que ele não falou nada para ninguém sobre o que Deus havia colocado no coração dele. E é assim que a gente tem que ser, pessoal. A gente tem que ser um povo firme, sabe? Propósito. Não importa o que aconteça, se Deus prometeu, ele vai cumprir porque ele é fiel. E se alguma coisa sair do trilho, se alguma coisa acontecer que a gente não prevê, amém. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Que venham as aflições. Mas as aflições encontraram a pessoa errada. Era encontrar alguém de propósito, alguém firme, alguém de fé, sabe? É assim que a gente tem que ser. Nada pode parar o propósito de Deus na sua vida. Então, domingo agora, vamos pegar firme. Vamos pegar firme. Inclusive, estava falando com o povo agora à noite, o que a gente vai fazer? Além disso, a gente tem a programação 10 horas da noite. Daqui a pouquinho, né? Eu estou saindo da igreja agora, vou para casa daqui a pouco. A gente tem uma programação 10 horas. Quem não tem o aplicativo no celular, pode acessar pelo Facebook, meu Facebook, né? Só lá, bota lá Adriano Rufino, que eu estou lá, né? E ao vivo. Ou pelo YouTube, Avivamento Mundial. Vamos fazer um propósito de orar todo dia 10 horas da noite, de alimentar a nossa fé. De repente você está distraído, e o diabo gosta disso, de pessoa distraída, que está olhando para o lado, olhando para o outro. Olha a situação que o mundo está vivendo, Israel em guerra, Jesus voltando, não é verdade? A gente não pode se desviar, a gente não pode perder o foco. Essa é a palavra, perder o foco. A gente tem que alimentar esse propósito no nosso coração, porque pode ter certeza, esse ano não vai passar sem sua vitória, mas vamos focar naquilo que interessa, naquilo que importa, porque Deus vai fazer coisa grande na sua vida, tá bom? Caramba, falei muito, tem 7 minutos de áudio. É porque eu estou na fé. Um abração, pessoal. 10 horas eu estou ali orando por você na web rádio, tá bom? Um abraço aí, descansa aí. Deus é contigo, hein? Levanta a cabeça.